Fala advogado, fala advogada, começa agora o podcast Ponto ADV e o ponto aqui é o seu crescimento profissional. É a gente falar sobre profissão, sobre o mindset, sobre o que é mentalidade de sucesso na advocacia. E hoje eu tenho a alegria de trazer aqui, de ter ao meu lado uma pessoa que eu já assistia aos vídeos, que eu já era fã, né? E hoje eu tenho o prazer de dividir a bancada, que é a doutora Camila Mendes, a Camis. Muito obrigado por vir falar com a gente, para a gente dividir um pouco, né, dessa experiência de vida que você tem, né? E os vídeos dela são muito legais, você vai ver. Eu já começo agradecendo os nossos apoiadores, que é o Instituto Mário Card Filho e também Centro-Oeste Energia Solar. Seja muito bem-vinda, Camis. Oi, gente, tudo bem? André, que bom que eu tô aqui com você. Muito obrigada pelo convite. E, assim, me sinto, lisonjeada de você ter falado do que me assistia no meu canal no YouTube. Que bom que você assistia, né? O objetivo é esse, né? Expandir organicamente para o máximo que eu puder de pessoas. É que a gente às vezes não espera que as pessoas vão assistir. A gente fala, será que tem alguém assistindo? E quando a pessoa fala assim, seu vídeo, eu falo, ai Deus, obrigada, tô no caminho ainda. E o legal assim, ó, não é que eu assistia não, eu assisto, tá? O último vídeo eu assisti, essa história do quem vai ficar rico, quem na advocacia, sobre investimento. E eu acho que a gente podia até começar por aí, né? Uhum. Essa história de ficar rico rapidamente com a advocacia, qual que é a sua opinião sobre isso? Como é que faz? Me explica. Porque Pois é. tem gente vendendo fórmula. Eu queria saber essa fórmula. O que acontece que as pessoas querem vender fórmula, né? Sobre ser rico do dia para a noite. Eu acho assim, ó. Tirando as piadas de lado, óbvio, o assunto é muito sério. Na advocacia, a gente tem que plantar muito. E não uma plantaçãozinha que você faz assim e aqui daqui a um tempo você já vai colher. É algo que vai muito tempo. E é engraçado, eu acho que eu comentei uma coisa que você colocou, acho que no Instagram do seu podcast, que você falou de sucesso, não sei o quê, papapá, eu escrevi, mas sucesso está atrelado aqui a dinheiro, a riqueza, porque aonde que está isso, nesse limite? Porque quando a gente fala de sucesso, pode reparar nas redes sociais, hoje em dia, que a gente está discutindo muito a respeito, as pessoas atrelam sucesso a dinheiro. E não é esse sucesso a dinheiro, só isso. O sucesso, ele não é o que a pessoa ela vê sobre você, é o que você vê sobre você mesmo. Às vezes, sucesso para você, André, conquistar, por exemplo, é ter esse podcast. E, às vezes, para mim, não, André. Sucesso para mim é, tipo, conhecer Gramado, por exemplo. E aí, quem tem mais sucesso que quê? O que tem nisso aqui? Então, quando a pessoa começa a vender fórmula de ser milionário com a advocacia e ela atrela a ter dinheiro, a ter sucesso, eu já discordo muito disso. Então, assim, a advocacia é plantar todo dia. É todo dia. Nós somos profissionais liberais. Não é só advogado, não. Em todas as áreas. Você tem que acordar, você tem que trabalhar, você tem que saber investir seu dinheiro direito, porque senão você vira um assalariado da sua profissão. Tem muitos assalariados da advocacia que ficam desesperados, esperando o alvará sair todos os meses, porque senão ele não tem conta para pagar. E não funciona assim. A gente tem que entender de outros assuntos, a gente tem que saber de entender sobre investimento, investir em outras áreas, saber pulverizar o nosso dinheiro para não ficar um assalariado da nossa profissão. Né? Eu acho muito legal isso e assim, ó, você está assistindo esse vídeo, você está começando 2024, né? Você está assistindo esse vídeo logo no início do ano, né? Então, é agora que você traz a ressaca das promessas do final de ano, né? Não, eu vou fazer diferente, vai ser massa, né? E agora a vida real começa a bater a porta e eu gosto muito do seu conteúdo porque você traz vida real. Muito. Não tem aquela coisa assim, tipo, não, olha, advocacia pasteurizada. Não, é vida real, né? E o vídeo que eu conheci o teu conteúdo falava sobre os processos do direito do consumidor, que tem a sua especificidade, né? De onde veio essa vontade de fazer conteúdo para a internet? Cara, foi em 2017 que eu criei meu canal no YouTube. Se não me falha a memória, meu primeiro vídeo saiu em agosto de 2017. Eu consumia muito vídeos no YouTube de vários influenciadores que não eram do direito. Eu consumo, infelizmente, poucos conteúdos do pessoal do direito, porque eu acho que as ideias ainda não batem com aquilo que eu acredito, de verdade. E eu comecei a assistir influenciadores aí, que você conhece, do mundo da internet.
E eu falei, cara, eu acho que eu posso criar um negócio desse aqui, mas eu não tenho uma estrutura. Eu pensava assim, se o Whindersson Nunes é o Whindersson que começou com um celular, né? Não é que eu estou me comparando ao Whindersson, em cima de uma caixa de sapato, né, que ele conta a história. Não né? é não? Por que eu não posso começar com o meu celular aqui dentro da minha sala? E assim foi, entendeu? E assim continua até hoje. A diferença é que eu tinha um celular de menor qualidade, eu tenho um celular de melhor qualidade. Arrumei, eu gravo de tudo quanto é lugar. Banheiro de casa, da minha sala que eu tenho, arrumadinha para fazer. Agora com o filho na sala de casa, normal, onde assiste a TV e tudo mais, da onde dá, eu faço até de carro. Dentro de carro eu já fiz vídeo. E aí surgiu em 2017, que eu falei, cara, eu acho que eu já dava aula há muitos anos, acho que já tinha naquela época uns 9 anos que eu dava aula em universidade. Falei, acho que minhas ideias não tem que bater só para a sala de aula, acho que eu tenho que expandir isso para o mundo. E aí eu criei o canal no YouTube e continuo com ele até hoje, falando de direito e outras coisas. Eu acho muito legal. A gente vai impulsionar para que todo mundo possa, que está aqui, vá para lá, o pessoal de lá vai conhecer aqui. Com certeza. E a gente vai mostrando que a gente tem coisa para falar, né? Tem assunto, né? Existe essa questão de que a advocacia às vezes é vista com... Eu costumo falar muito isso porque eu vivencio essa experiência, né? A advocacia é um ser meio sagrado, meio, né, meio diferente, porque a gente já tem a questão do escritório ser uma empresa que não é uma empresa, que vende, mas não pode vender. Justo. Né? E aí a gente fica nesse limbo, né? E aí, quando a gente vai falar de advocacia, e quando eu fui fazer o projeto do podcast, pessoal, a última coisa que eu quero falar sobre doutrina, lei, Ai, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. Aí não, né? Então, assim, vamos falar de vida, né? Sim. E isso é muito legal, né? E por que você escolheu a advocacia? Eu acho que ela que me escolheu. Por quê? Porque, assim, André, eu não tenho perfil de burocrata. Então, se eu tivesse que estudar para passar num concurso público, e modéstia à parte, tá? Não estou me gabando. Eu sempre fui uma aluna muito estudiosa, primeira aluna da minha turma, sempre gostei muito de estudar. Mas talvez estudar todo esse tempo para chegar num lugar e fazer a mesma coisa até me aposentar, eu não ia dar conta. Eu ia morrer antes do tempo, eu ia morrer de depressão, de desespero, ansiedade, tudo que me ataca na advocacia também. Mas o que eu gosto de advocacia? A liberdade que eu tenho de ser eu mesma, entendeu? É de você falar assim, não... por exemplo, eu advogo só em consumidor. Eu falo para todo mundo, eu só faço isso da minha vida, eu só sei fazer isso. E desde 2015, na parte extrajudicial. E aí, de 5 anos para cá, como eu estudo muito sobre vendas e tal, então eu meio que organizo pequenas empresas. Então, isso me dá uma satisfação, porque ser advogada, quando você estuda um assunto só, desse assunto ele vai indo para outros assuntos que você fala assim, cara, eu entendo agora por que ser especialista em uma área é necessário, porque dali você vai destrinchando outras coisas para você fazer dentro da sua profissão. E aí eu falava assim, eu não gosto de outros assuntos. É isso que me pegou, foi o consumidor. E aí e assim, você pensar sozinha, você trabalhar... Eu sou home office desde que eu me entendo por gente. Eu estou há 16 anos, e há 16 anos eu sou home office. Só tirando o tempo que eu trabalhei em órgão público, sempre foi dentro da minha casa. Então, eu gostava de peticionar descalça, com meu chinelinho de boa, entendeu? Tinha a época que, quando eu morava na casa dos meus pais, né, que era lá o primeiro escritório, às vezes eu terminava de fazer um recurso básico, assim. Eu ficava na piscina depois, de verdade, eu fazia isso. Hoje, porque a vida é muito mais corrida, e já também direcionei outras coisas da parte judicial. E, assim, essa liberdade de você ser você pensar por si. E, assim, se eu fosse uma burocrata, eu não poderia expressar. Aqui no podcast eu teria que estar assim, mas não posso falar isso, porque isso pode me acontecer tal coisa, isso pode me levar aqui. Você entende? Entendo. É a liberdade que você tem de ser você. Se eu chegasse assim, alguém me apresentasse a Camis... e não fala assim, adivinha a profissão dessa pessoa. Fala assim, publicidade, certeza. Todo mundo fala. Ela deve ser da comunicação, né? Porque eu sou da comunicação. Às vezes os caras não acham que eu sou da comunicação, né? Mas assim, por quê? Porque tem esse olhar mais aberto. Né? E assim, eu me falava assim, você é da publicidade. Não. Você dá aula de inglês. Não. Você faz moda. Não, do direito. É do direito. Então, assim, até nisso foi uma quebra de paradigma. Porque, tipo, quando eu ia dar aula de
eu gosto de moda mesmo, de estilos diferentes, né? E aí a pessoa me olhava e ela falava assim, nossa, você é fashion. Mas assim, dá para ser fashion. Então eu me pergunto, dá para ser fashion e ser advogada do direito? Eu falei, mas qual que é o empecilho de uma coisa para com outra? Pois é. Parece que assim, colocaram a gente dentro de uma caixa, André, os advogados, eu falo operador do direito, que a gente tem que andar com a mesma roupa, ter a mesma fala, ter o mesmo estilo. E não é assim. E quando se trata de advocacia, é muito diferente. E é isso que eu queria te perguntar, porque você fala sobre ser você mesma, né? E eu percebo muito no seu conteúdo. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que eu vou começar a gravar antes do podcast, vou gravar um pré-podcast, porque a conversa que a gente tem antes é muito massa. É bem legal. É bem legal, né? Então, assim, vou combinar com a DP Marketing para a gente fazer um meta-programa, né? Fazer um programa fora do programa, porque Top. A conversa é massa, né? Uhum. E a gente estava falando sobre isso. Por exemplo, quando você fala de você ser você, né? A gente que é aquela questão da autenticidade, né? Sim. Buscar ser autêntico. Sim, sim. Né? Hoje, e a rede social, acho que tem um pouco disso, a pós-modernidade, né? Que não tem mais baliza para nada, a gente está livre, né? Parece que o advogado ele tem que ter um jeito. Ele tem que ter uma roupa, Sim. ele tem que ter um jeito de falar e tem que ter um carro. E aí eu até falei a história do carro, eu já contei que eu imagino, né? Que eu fui, o pessoal achou que eu tinha comprado o carro importado. Então, assim, eu ouvi realmente a pessoa falando, não, você tem que mostrar, tem que ostentar, né? O que você acha disso? Como que você enxerga a galera que está vindo agora? Você que é professora também, Sim. né? O menininho que chega no primeiro dia do direito e fala assim, não, mas eu preciso comprar um terno assim, assim, assado. Um kit Colombo. Não patrocina. Não tem problema. Então, assim, o que você acha disso? Para onde que a gente vai? Vou contar, então, resumidamente, uma experiência de 12 anos em sala de aula, tá? Só que, para isso, eu preciso fazer rapidinho um paralelo no tempo. Vamos pensar. Década de 50, 60, 70, 80, a gente tinha o direito como uma profissão, com todas as pompas possíveis e inimagináveis, né? Só um grupo fazia, né? Até porque existiam só 2 faculdades privadas no Brasil, o resto era universidade pública, então não dava para todo mundo entrar. A partir da redemocratização do Brasil em 88, você já pega 1990, surgindo 1 milhão de faculdades, e o direito começou a proliferar vários cursos. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, no ano 2000, porque hoje eu tenho 39 anos, eu lembro de assistir de olhar uma matéria na Veja, que meu pai assinava, e estava tendo faculdade de Direito até em sala de cinema. E isso lá em 2000. Nós estamos falando de 2023. É muita faculdade de Direito. E aí, até quando eu me formei em 2006/2, né, eu colei grau em janeiro de 2007, na minha sala, por exemplo, você tinha as pessoas que saíam de colégios privados, que foi o meu caso. Eu tinha uma colega negra, Lidiane, maravilhosa, direito previdenciário. Um beijo para ela, por sinal, ela me acompanha. E depois que eu saí da faculdade em 2006/2, 2007, comecei a vida profissional, 2008, ser professora, que eu vi uma diversidade de pessoas entrar para a faculdade de Direito. E aí, com o passar do tempo, na faculdade eu dava aula para uma pessoa de 70 anos, que precisava do curso de Direito só para aumentar um pouco mais o salário, que ela era concursada. Você tinha a pessoa de 18, que o pai levava para viajar 4 vezes ao ano, até para fora do Brasil. E você tinha aquela pessoa de 18 que veio de bicicleta no final, por exemplo, da Várzea Grande ou de Cuiabá, para assistir a aula. Você tinha uma mistura de pessoas, uma que tinha lido X livros até aquele presente momento e uma que não tinha lido um livro na vida. Aí você pensa comigo. Essa galera aí vai passar pela faculdade, porque vai passar, tá? Vai passar, a gente vai deixar de PF no final, só se não tiver mesmo condição da condição. Você sabe, você já foi aluno, sabe que não vai reprovar, e é professor, enfim. Chega no final, você pensa, ela vai demorar para tirar o AB? Vai, André. Ela vai conseguir daqui a um tempo? Vai. E a vida profissional dessa pessoa, como vai ficar? Pois é. E aí, é o que eu falo para você. Você acha mesmo que uma pessoa que tem... eu dei aula para pessoas, por exemplo, que vendiam cachorro-quente, André, que ela tinha uma banquinha de cachorro-quente e ela fazia direito porque ela queria ser advogado. Hoje eu encontro essa pessoa, ela fala, prof, assim mesmo, eu advogo em algumas causas, mas eu não vou deixar de vender o meu cachorro-quente. Eu não vou deixar de trazer comida para minha mesa. E a realidade é essa. E ninguém quer falar da realidade.
A galera ainda quer mostrar uma realidade, inclusive na internet, André, que não existe. Do advogado que tem 5 anos de carreira, já tem carro, casa, apartamento, já tem isso. Não tem. São raríssimas as exceções. Pode ter carro, casa, apartamento? Pode, mas ela tem alguma base. Ou ela já tem algum dinheiro investido antes, que o pai deu, que alguém deu, ou ela ganhou em algum lugar. Mas falar que isso é regra, não é regra, isso é exceção. E o que eu tenho visto, graças a Deus eu me formei há 16 anos atrás, eu rezo para Deus todo dia, obrigada por ter 39 anos, eu falo. Porque naquela época, em 2007, eu pegava meu ônibus na Bispo, né? Você já pegou o ônibus na Bispo? Já fez integração? Não. Ai, é maravilhoso que era. É muito fofo. Eu vou rir para não chorar. Só quem sabe, quem viveu essa época, que sabe, né? A gente parava ali no Centrão, na Bis, fazia integração. Eu ia advogar de ônibus. Quando o juizado do Tijucal era lá na Avenida Espigão, no Tijucal. Uma menina que ficava com o papai e mamãe dentro de casa e que tinha que pegar o busão, para mim era um ó. Eu chegava chorando, eu voltava chorando, eu só tinha um terno. Meus pais não são ricos, são batalhadores também. Eu não tinha carteira de motorista, eu fui ter depois que eu comecei a trabalhar, depois dos 24 anos, assim, efetivamente. E você olha e fala assim, cara, foi assim para eu chegar até aqui. Eu fico fazendo uma retrospectiva, eu falo, cara, por tanta coisa eu passei. As pessoas de hoje em dia, não. Elas hoje têm uma facilidade, você pode andar de Uber. Os jovens advogados de hoje em dia, eles têm celular de última geração, que eu esperei quase 11, 12 anos para poder comprar um. E não tá bom. E não tem um investimento assim. Eu vou investir nisso aqui numa pós, eu vou investir num estudo específico. A hora que eu tiver maduro, aí eu consegui maturar tudo isso, consegui ir para o mercado de trabalho, conseguir mais a fundo, trabalhar mais, e aí poder lançar coisas que você queira e mostrar o que você tem. Não, a pessoa ela quer fazer o caminho inverso. Ela já quer ter 23 anos, ela já quer ter o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, a viagem dos sonhos. Não vai ter. Então, a galera da geração, desculpa falar, TikTok, eu sou cringe, né? Nós somos uma geração... igual a sua, nós somos contemporâneos, André. Sim, sim. Você é 81? Sim. Eu sou 81. Eu sou 84. Então, perto. a galera de 2000 para cá sofre. Eu sei porque eu vejo, eu sei porque eles conversam comigo. E aí eu falo, calma, tenha paciência. Então, é uma galera que vê um influenciador digital topíssimo e fala, eu quero ter essa vida. Filha, é 1 em 1 milhão. E você vai influenciar do seu jeito, produz o seu conteúdo, estuda, vá atrás do seu cliente. E não quer dificuldade, tá, André? Não quer. Eu já advoguei por, na época, um salário mínimo, André. E que tinha que ter comissão. Isso foi em 2008. Faria isso hoje? Não faria, André, né? Porque a gente vai evoluindo, a gente tem outros meios de comunicação. Tipo, você tem seu celular, você consegue clientes. Eu não tinha. A gente não tinha em 2008. Isso era... A nossa rede social famosa era o Orkut. Poxa vida, a gente está falando de coisa antiga. Ó, você não sabe o que é o Orkut? O tio vai explicar. O Orkut é tipo o avô do Facebook, né? Isso mas mesmo. ele faleceu muito tempo atrás, né? Não sei mas se era volta. muito legal. Gente, era legal, o né? Os Orkut, depoimentos. Gente, as comunidades... Ai, top. Porque as comunidades, elas faziam a gente... Eu faço assim, direito. não, assim, eu detesto acordar cedo, eu lembro dessa. Gente, mas tem mais... Aí eu penso assim, tem mais gente no mundo que detesta acordar cedo, não sou só eu. Aí você né? fazia amizade. Tipo, eu tinha uma que eu participava, eu subo a Getúlio e desço a Isaac. Era tinha essa. Essa é cuiabana raiz, né? E aí você olha, e a galera de hoje não. A gente tinha uma alegria de viver, porque a gente não se comparava com ninguém, que era maravilhoso, André. Então, você fazia a sua petição, você fazia a sua petição, pegar no livrinho, né, para ver o que está errado, o que está certo, discutir com outros colegas via MSN, que isso daí também já foi o nosso... Que é a bisavó do WhatsApp. Do WhatsApp. A gente tem que ir traduzindo para eles não vão entender. Sim, e aí você olha hoje, as pessoas estão frustradas. É uma coisa assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, mas é aquela história, né? Entre pagar uma pós e comprar uma blusinha, eu critico sempre, vai lá na blusinha. Entre pagar o show que você quer de um cantor famoso, que custa, tipo, sei lá, R$1.000 em 10 vezes, você tem, mas para investir em algo que vai te dar retorno no futuro, não quer. Então, eu vejo muito isso. As pessoas, elas querem, assim, algo muito rápido, muito fácil. E não vai ter. Infelizmente. E essa é uma realidade que a gente visualiza, né? Tem exemplos de pessoas que me impressionam, né? Com pouca idade, né? Às vezes eu até esqueço, eu convivo com algumas pessoas da
da Comissão da Jovem Advocacia, né? Você fala assim, não é possível. Se a pessoa não tem 20 anos, né? Tem uma maturidade, está falando de investimento, de Bitcoin, de advocacia escalável, né? Fala assim, cara, que legal, né? Mas também, infelizmente, a gente enfrenta, né, aquela situação de que a pessoa vem buscar uma mudança de vida que está muito difícil de ser alcançada, né? Sim. Porque eu lembro que eu recebi um presente dos meus ex-alunos, né? Que eu deixei a sala de aula faz pouco tempo, né? Que me emocionou demais. Eles pegaram as frases que eu falava em sala de aula, que eu fazia várias brincadeiras, algumas eu trago para cá, né? E fizeram uma caneca com as frases, né? E aí eu percebia, né, nessa vivência, uma coisa que eu sempre falava lá, assim, gente, você tem que gostar de ler e de escrever. Eu não gosto, então você tem que tolerar ler e escrever. Porque se você não ler e não escrever, não adianta, o direito vai ser uma tortura para a tua vida. Pro resto da vida. Porque você vai ter que, o que você vai fazer? O que você faz todo dia? Eu leio e escrevo. Na pior das hipóteses, né? Tipo, né? Então, assim, mas eu gosto de falar. Então, mas você vai ter que ler o processo, vai ter que escrever. Então, é um pressuposto. E muitas vezes, a gente recebe o aluno na graduação que nunca leu um livro. Normal. Né? Tudo bem, a gente tem a primeira vez, né? Mas não quer ler o livro. Infelizmente. Ainda não quer, não leu e não vai ler. Falei, não, jamais. Eu só quero fazer concurso para delegar. Eu sei, cara, mas você precisa, né, entender o mundo. Justamente. Né? Não é só ler a apostila para responder a questão. É cultura. É base, é informação, te dá aspecto para você pensar em tudo, entendeu? A leitura é vida, cara, não existe isso. Eu acho assim que tem uma questão, a gente até conversar sobre isso, né? Eu sou forasteiro, né? Eu vim da comunicação e eu sempre fui um forasteiro em algum lugar, né? Ou do ponto de vista geográfico ou do assunto, certo. Né? Lá no doutorado eu acho que eu sou o único cara que não era da educação, né? Eu e mais um, então o restante todo mundo é professor de alguma coisa, né? Ou veio da pedagogia. Certo. E eu falei assim, eu vim do jornalismo e estou no direito e está fazendo o doutorado em educação. Mas eu trago um olhar que vocês não têm. Isso mesmo. E não é melhor, só é outro. É importante multidisciplinariedade, interdisciplinariedade. O direito ele não está isolado, ele está conectado com tudo. Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu fui dar aula em universidade, eu fui dar aula para o curso de contábeis. Direito para contábeis. Cara, é uma outra perspectiva de trabalho. Eu até preferia dar aula para alunos que não fossem do direito. Porque a galera da contábeis, as perguntas, com todo respeito, são muito mais elaboradas e eles conseguem conectar com a área deles. É muito melhor, assim, André, sabe? Muito melhor. Então, assim, a partir do momento... Eu já dei aula até na publicidade também, porque tem uma parte do direito lá, publicidade, direito, serviço social... contábeis e ADM. Onde tinha um direito, eu fazia questão, levava meu currículo para a coordenação, falei, deixa eu dar aula aqui, eu queria conhecer gente diferente. Então, é isso que faz a gente ser diferente, sabe? Tipo, é pensar de jeitos diferentes. Então, o direito não é só ler o processo civil, processo penal, processo de trabalho, a par direito material, aplicar, fazer a petição. Cara, é muito maior que isso. E quando você estuda coisas além, e eu gosto de estudar não só assuntos do direito fora, qualquer assunto, André, eu falo eu gosto de ópera até qualquer outra coisa que você me der. Porque eu sempre vou conectar com alguma coisa. E sempre vou achar ideias para fazer isso. É vida. Entendeu? Me deu oportunidade de trabalhar com pessoas diferentes, de ter, por exemplo, uma empresa que é num ramo totalmente diferente do direito. Criar minha mentoria, só que numa outra vertente da multipotencialidade, né? Porque eu não sou só advogado, eu também sou empresário em outras áreas. E por que eu não posso ser advogado e empresário em outras áreas? O que me impede disso? Que as pessoas estão pregando, não, você formou em direito, você vai ser só isso. Você não é só isso. Você vai morrer de terno. Não é só, né? A gente sabe que a gente pode fazer muitas coisas da vida. E os principais advogados que eu conheço, até aqui da nossa cidade, vocês que estão assistindo conhecem vários, eles não são só advogados, eles são empresários, são muito bem-sucedidos no que fazem. Tenho, assim, vários. Daniel é um exemplo que eu gosto muito, que é o dono do Talaveira, enfim. Eu sou fã do Daniel. Assim, ele é meu exemplo nas minhas mentorias. Eu até mentorei 3 funcionárias dele, inclusive. E eu falo, sou fãzaça do seu chefe, porque, tipo, é o cara que, visionário, eu sou advogado, mas, ok, eu também gosto de ter
restaurante. E tá tudo bem, entendeu? E um baita restaurante. E um baita restaurante. Você chega lá, ele tá lá, ele passa em mesa e mesa, e aquela visão empresarial que ele tem. Então, isso para mim é muito rico. Então, eu tive essa sacada em 2012. Olha que entendeu? legal. E isso me trouxe muita coisa boa para a advocacia. Também tem outros advogados, até a nível Brasil eu conheço, que não são só advogados, eles são empresários em outras áreas, e eu acho maravilhoso isso. Esse olhar diferente. Até eu estava procurando aqui no meu celular, né? Eu conheci o Maurício esses dias no curso lá da OAB, ele é contador, tá terminando o curso agora. Eu nunca tive uma conversa tão densa sobre tributário com uma pessoa que eu tive com ele. É diferente, né? E uma conversa no corredor, um bate-papo assim, nossa, então, eu ingressei com uma exceção de pré-executividade, e a conversa foi indo, de repente, foi assim, gente, olha onde a gente está. Sim. Né? Que é o quê? O cara que eu até brinquei com ele, né? Você vai falar assim de PIS/COFINS, né? Para mim é algo abstrato dentro da lei. Não, ele já lançou isso dentro do sistema do contador, porque ele é contador, então ele conhece isso de verdade, eu só ouvi falar, né? Então, essa vivência, a gente meio que, no direito, eu percebo isso, hoje eu posso falar, tem um lugar de fala, né? A gente negligencia um pouco. E a questão de empresa também, né? O escritório é empresa. Não, eu sou só um autônomo. Não, cara, você tem tudo, você tem que pagar tributo, você tem que... Né? Você consegue viver em home? Eu morro de inveja de você. Eu vou falar aqui, gente. Eu morro de inveja. Eu não consigo trabalhar em home office. Eu amo. Eu não tenho foco, eu me perco. Daqui a pouco, eu não consigo. Na época da pandemia, inclusive, porque eu tenho uma agência de comunicação também, né? Que eu fazia paralelo ao trabalho que eu tinha antes lá no tribunal. Certo. E eu falei assim, não, eu vou agora expandir o trabalho e eu quero todo mundo em home office. Aprendi a usar o Trello, criei um sisteminha que eu uso até hoje, aquele Screw, né? Não, vamos fazer assim e tal. Todo mundo funcionava, menos eu. Eu me perco, tem televisão, tem geladeira perto, o cachorro. Aí eu percebi que, depois a pandemia me mostrou isso, eu preciso sair daquele ambiente, eu preciso ir para outro lugar. Certo. Você viu lá meu espaço, né? Sim. O que o pessoal faz geralmente no escritório? O cara faz uma sala de reunião, né? E aí dividia o resto da sala com a galera, porque o cliente chega e vai passar, não, eu preciso ter o meu lugar. Fechado. Só seu. Eu não consigo. Mas é o quê? No começo fala, a minha limitação. Não, é minha característica. Mas, gente, eu fico pensando, seria muito mais fácil não pegar trânsito. Nossa, é vida. Não ter que pagar um monte de ar-condicionado. Vida. É porque, assim, André, não dá para falar para todo mundo, assim, vai pro home. Não é todo mundo que se adapta. Não é. E tá tudo bem. Tá tudo certo, cada um tem seu estilo. Eu gosto de casa desde que eu me entendo por gente. Então, na escola, vamos usar a biblioteca. Não, eu preciso da minha casa, eu tenho meu lugar de trabalho. Quando eu tive que na faculdade também, eu tive que fazer estágio, era um sacrifício. Eu falava, mas se dá para fazer de casa, eu mando por e-mail. Não, tem que vir aqui. E aí, quando eu comecei a advogar, aí eu falava, cara, agora eu me sinto feliz. Eu estou fazendo do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Então, assim, é muito louco você pensar que, por exemplo, a sua casa é o seu lar, o seu descanso, mas também é o seu trabalho. Então, quando eu fecho a porta do meu escritório, né, que eu divido com meu marido, enfim, quando ele está aí, eu me sinto em casa, de verdade. A minha casa é o meu trabalho ali, eles se conectam. Então, é ali que eu tenho as ideias, é ali que eu paro, eu me sinto assim, agora eu sou a Camila profissional, sabe? Também saí de lá, vou fazer outras coisas e tá tudo ok, entendeu? Então, assim, eu gosto de ter essa qualidade de vida. E eu passei muito tempo sem ter, né, de algum modo, mas agora 100% home para mim foi muito bom. A pandemia nos ensinou que é possível, né? O processo hoje é digital. Eu tive esses dias uma experiência muito maluca na advocacia, que foi aqueles sistemas de prospecção à distância, de pessoas que vêm, né? Sim. Eu fiz um teste aí, marquei um monte de reunião com gente de tudo que é canto do Brasil. Nem é da área que eu atuo, então eu ia levar tudo para alguém, né? Mas assim, conversar com gente de tudo que é lado, porque, muito legal. nossa, é muito massa, assim, tipo, na mesma semana eu conversei com Belém, Rio Grande do Sul, Belém do Pará, Rio Grande do Sul, que é uma cidade que eu não lembro o nome, que é do interior, teve Rio de Janeiro, teve São Paulo, teve interior de Mato Grosso, que é quase Rondônia, que a pessoa estava com um problema que... Eu falei assim, tá, mas você mora onde? Não, eu moro... Então, você mora em Rondônia. Não, mas eu fico na casa do meu tio. A sua casa do tio já é do lado de cá, né? Então, assim, eu não sei em que estado que você mora, eu preciso depois descobrir. Porque são as possibilidades. Sim. Quando você fala do jovem advogado, eu penso assim,
eu vivenciei a vinda do mundo analógico para o digital. A gente vivenciou. Né? Então, eu fiz curso de datilografia lá no começo da infância, né? Porque tinha que ter. Se você não tem datilografia, você não, né? Sim. E a SDFG, né? Você fica ali, tá. Depois veio o computador, que era um negócio muito caro, tinha que tomar muito cuidado. Eu lembro que a gente pagava, a gente não, porque não tinha, mas se pagava para um técnico montar um computador. Tipo, você quer tirar de uma mesa hoje e põe em outra, você pega, né? Sim. Ela tira os cabos. Não, tinha um cara que fazia isso, ele vivia disso na minha cidade, lá no interior de São Paulo. Porque o povo tinha medo de tirar um cabo serial e pôr de novo. Que é muito caro, não sei o que lá, né? E hoje a gente está num mundo que a pessoa pode peticionar de qualquer lugar com custo muito pequeno. Porque mesmo que não tem internet, você roteia com o celular, acabou. Tá dentro. Sim. Né? Eu odeio para JE. Vai pro papel. Sim. Vai lá. Pega 5 volumes de processo para tirar cópia. Né? Então, assim, e parece que é mais fácil. Só que eu acho que a dificuldade está aqui, ó. Isso aqui. Eu acho isso também. O foco. Sim, porque eu não sei se você tem essa impressão. Eu adoro o professor Rickson e outros caras que mexem com parte de rede social. Hoje está sendo difícil as pessoas focarem, porque a cada 1 minuto ela tem que olhar. Cada 1 minuto ela tem que olhar isso aqui, sabe? Então, é muito complexo as pessoas focarem. E aí, fazendo só paralelo do que a gente está falando, se continuar desse jeito, você já parou para pensar que não vai ter jurista que vai escrever livros e que vai fazer publicações, teses importantes? Porque está morrendo. Eu estava hoje pensando, falei, gente, eu estudava por Venosa, professora Maria Helena, sabe, Washington de Barros Monteiro, estudava para os clássicos. Cara, hoje parece que os clássicos eles estão diminuindo, estão surgindo pessoas que eu nunca vi na vida, de verdade mesmo. São pessoas boas, até umas, mas parece que diminuiu o número de pensadores do direito. Porque a galera quer uma coisa, consumir algo rápido. Pronto. E as redes sociais é 15 segundos. Você quer uma informação rápida, você não quer estudar uma teoria do cara que cita a história e vai contar da parte histórica até chegar no assunto que você quer. Eu quero rápido, eu quero 15 segundos uma resposta. Não tem, André, não tem. E a história de você falar, eu posso trabalhar de onde eu quiser, isso aí, para mim, é desde 2012, que eu trabalho assim mesmo, André. Então, desde 2012, meu era só o Projude mesmo, então eu podia trabalhar de onde eu estava afim de trabalhar. Mas a questão não é só isso. Eu estou falando de questões de desenvolver raciocínio, de desenvolver teses. Com essa galera que está chegando aí, que não quer, eu fiquei me questionando esses dias. Eu falei, cara, não vai ter. E aí nós vamos fazer como? Como é que a gente vai ter discussões aprofundadas de assuntos, André? E aonde que nós vamos encontrar esses profissionais que vão se dedicar só para isso? Então, a tecnologia ela ajuda? Ave Maria, imagina, igual você disse, escanear lá 5 volumes de processo. Nem sei o que é mais isso, então, nunca mais vi na vida. Deve ter sido uns 10 anos que eu não vejo mais nada disso aí. Mas, assim, por outro lado, ela também é prejudicial nesse ponto. Sabe, assim, muito prejudicial. Mas a gente tem inteligência artificial, dá para peticionar assim, vai até o STF aí já está usando e tal. Ótimo, adoro, vou usar, vou continuar usando. Mas, por outro lado, onde que vão surgir as cabeças pensantes? Aonde? Da onde que a gente vai encontrar essa pessoa? Entendeu? É porque é ferramenta. A gente tem que entender que o algoritmo, a inteligência artificial, né, são ferramentas. Justamente. Não é alguém fazendo para mim. E eu falo isso toda hora. Falo na agência lá, falo no escritório. Mas você sabe, né, que as pessoas não pensam assim. Não. A pessoa copia e cola. Aí você vê lá lindinho um texto de ChatGPT, porque é meio bobinho, né? Justo. O ChatGPT, só vou falar para você. O ChatGPT é bobinho. Ele escreve uns textinhos assim, parece que... Né? Mas fala assim, não é humano isso aqui. Né? Alguma coisa para parecer fofo, mas não é. Né? E as pessoas não entendem. É ferramenta. E uma ferramenta, ela pode virar uma arma. É verdade. Né? Então, um martelo é uma ferramenta. Ele pode se tornar uma arma, dependendo como é utilizado. Sim. Né? Mas aí, uma coisa que você falou, eu já vi no seu conteúdo, né, que tem um neon, inclusive no final do vídeo. Seja multipotencial. E tatuado aqui, André. O que é multipotencialidade? São pessoas que fazem coisas diferentes, entendeu? E elas ganham dinheiro com isso, elas vivem assim. Então, por exemplo, eu advogo, eu tenho uma empresa no ramo feminino,
Eu sou mentora, pode ser outras coisas que eu quiser ser, sei lá, tenho um canal no YouTube, com todas elas eu faturo. Isso é multipotencial. Eu não trabalho só em uma coisa que me gera uma renda, eu trabalho em outras coisas também. Isso é ser multipotencial. Você é multipotencial. Olha só, você é jornalista, né? Trabalha na área de jornalismo. É advogado, concorda? Também tem um podcast aqui. É professor. Você também é uma pessoa multipotencial. Então, quando eu falo pra galera, movimento seja multipotencial, a pessoa fala, faz tudo e não faz nada. Eu até brinco, teu nariz. Porque eu faço tudo e muito bem feito. Mas eu sei organizar o meu horário. Então, eu já falava isso lá atrás, em 2012. Todo mundo pergunta, mas para que você faz tanta coisa? Você sai daqui, aí você tem uma exposição para fazer das suas peças, você vai dar aula. Eu falava, cara, hoje em dia, se você vive só com uma coisa da vida, é uma fonte seca. As pessoas que eu conheço, que não é sucesso, tá? Que são muito ricas e têm prosperidade, elas têm 7, 8 empreendimentos e ela dá conta, por que eu não posso dar conta? Então, essa história de síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, você sempre assim, meu nome é Gabriela, comigo não cola. E acho que as pessoas estão agora percebendo isso, do tipo, cara, se eu fizer só isso da minha vida, cara, eu vou viver aqui só fazendo isso pro resto da vida até morrer. Será que você vai dar conta? Eu falo por mim. Eu tenho 16 anos de carreira, agora em janeiro faço 17 anos, tá? Advogando. No 11º ano, eu surtei. Surto. Essas luzes assim, ó, eu não conseguia olhar, porque eu dava muitas aulas, eu advogava também. Chegou um momento, uma semana, que a minha pressão estava 9 por alguma coisa, tá, André? Só para você ter uma ideia. Eu falei, eu não aguento mais pensar. Eu não aguentava mais. Então, eu sentei para fazer uma petição simples, eu não consegui desenvolver a petição. E aí, o que eu fiz? Eu terceirizei meu trabalho, o Wellington está comigo desde 2018, ele foi um aluno de faculdade. Eu falei, cara, tudo que for meu, não quero nada seu. Meu, jurídico, parte jurídico, judicial, 50-50. Tá tudo certo, Camila. Para mim não tem problema. O extrajudicial ainda vou fazer. Não sei até quando eu vou aguentar, mas eu estou fazendo. Para mim está sendo prazeroso. E você não aguenta. Você acha que você vai chegar com 20 anos de carreira fazendo a mesma coisa? Procuração, estando no PJE, fazendo... Não, cara, advogado passou 5 anos de carreira aí, no meu ponto de vista, protocolando processo no PJE, eu acho que você ainda está capengando, porque você tem que ver outras coisas, senão você fica refém de uma profissão. E não é assim, a vida não é assim. Você não é uma pessoa estática. Mas eu só sei fazer isso da vida. Você não sabe. Se você elencar no papel tudo que você sabe fazer, eu te garanto que no mínimo 5 habilidades você tem para monetizar. Então, por que eu não posso ser advogada e ser empresária no ramo feminino? Por que eu não posso ser advogada e ter uma empresa igual o Daniel, um restaurante? Por que eu não posso ser advogada e ter uma rede de academias? Por que eu não posso ser advogada? Peraí, aonde que está o preconceito com relação a isso? E eu estou falando que no direito tem muito isso. Por exemplo, minha irmã é médica. Ela fala, irmã, eu dou plantão, ela faz bastante plantão na área da pediatria, né? Ela é pediatra, e ela fala, não sei até quando eu vou aguentar, eu quero ter alguma outra coisa igual você. Aí eu, tá pegando a visão, entendeu? E claro, ela tem uma amiga que é de Goiás, e ela veio fazer medicina aqui em Cuiabá. Ela dá os plantões dela, ela mexe com a parte renal, enfim, amiga dela. E ela tem uma loja só de cosméticos na cidade dela. Tem 3 lojas abertas. Você acha que a guria vai querer fazer plantão pro resto da vida? Não André? vai. Não vai, cara. Entendeu? Então, assim, a minha loja me trouxe clientes, me trouxe visão de mercado, eu aprendi a vender, eu aprendi a ser uma profissional do direito com a minha loja. E eu tive que estudar. Então, assim, eu falei, cara, isso aqui dá para aplicar no direito assim, 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 assado, e dá para fazer. Então, por exemplo, a mentoria, ela não é uma mentoria voltada para conteúdo. A pessoa fala, mas você passa modelo de petição? Eu falei, olha para minha cara se eu vou passar meu modelo de petição para você. Meu querido, vai desenvolver a sua. Aqui nós vamos aprender outra coisa. A gente vai aprender marketing, aprender a vender, a gente vai aprender a se posicionar de forma ética, de forma legal. Você vai aprender a criar outras coisas. Eu vou te passar insights para você. Cara, porque que eu posso fazer diferente? Vamos, sacode. A vida não é só uma coisa, não. Então, a gente tem que levar para esse lado, André. Entendeu? Interessante. A gente tem que ter essa visão de mundo, né? Eu lembro que quando... e aí eu quero saber isso de você. Eu vejo muita gente mais madura, né? Assim, da minha idade, da nossa idade ali, né? A gente que assistiu... Eu sou jovem, André. A gente que assistiu os Thundercats, né? Eu sou jovem. Mas tudo bem. Fazendo migração de carreira. Eu falo porque eu vivencio isso, né? Eu estou em transição. Né? Que fala assim, não, eu quero deixar de vender o cachorro-quente para ser advogado.
né? E, de repente, a pessoa ganha mais dinheiro vendendo cachorro-quente do que sendo advogado. É verdade. O que você acha de transição de carreira? Precisa fazer essa transição e ir para outro lugar? Não, a não ser que você não queira. Mas, tipo, o cara que vende cachorro-quente fala, cara, peraí, eu gosto de vendo, eu não salsicha. gosto, eu tô fazendo isso pra me manter, é digno, qualquer trabalho é digno, tá? A gente tá falando de qualquer trabalho aqui. E eu quero ser só advogado, tá tudo certo. Faz uma boa reserva de emergência aí pra você passar pelo menos, eu aconselho 2 anos aí pra um pouquinho mais. Falar assim, ó, isso aqui é o que me mantém por mês, isso aqui eu posso, tipo, ter a maior crise que for, eu vou ter dinheiro pra me manter mensal. Então, vá na fé e vai ser só advogado do jeito que você quer. Mas se a pessoa, ela também quer ser advogada e vender no cachorro-quente, não tem problema. Isso não vai fazer ela ser menos advogada ou mais, porque ela tem uma empresa à parte. É isso que a gente tem que entender. Vou dar um exemplo clássico. Você não é cuiabano, né? Mas existe um cara chamado Zé Dog. Você conhece Zé Dog? Sim. Então, o Zé, ele está naquele ponto dele há mais de 30 anos em Cuiabá. Você sabia que o Zé é formado em Direito? Não sabia. É, ele é formado. Aí todo mundo pergunta para ele, passava e perguntava. E aí, Zé, o Direito? Eu ganhei mais dinheiro vendendo cachorro-quente que no Direito. Ele falava assim. Aí um dia eu tive uma conversa muito sincera com ele. Ele nem vai lembrar, porque é muita gente, né? Enfim, quando eu ia nos meus áudios tempos de balada, saía e ia comer cachorro-quente lá no Zé. Ele falou assim, se eu gostasse da advocacia, da área do direito, eu ia ser um excelente advogado. Porque, cara, eu conheço pessoas, eu ia estudar, é tranquilo. Mas eu vi que, não é isso que me faz feliz. Me faz feliz é isso aqui, que é o vender o cachorro-quente. Tá tudo bem. Mas se ele decidisse ser advogado de dia e vender cachorro-quente de noite, estaria perfeito do mesmo jeito. Ele não vai deixar de ser o Zé, menos Zé ou mais Zé, advogado, porque eu estou vendendo cachorro-quente. Entendeu? Não, tem que mudar essa cabeça. Não tem lógica mais a gente ficar só naquele mundinho, naquela vidinha. Todo mundo que eu converso, André, de amigas e amigos, advogados, todo mundo tem um plano B, C, D. Eles ainda falam assim, Camis, você começou lá atrás. E a gente achava você muito doida de fazer isso. E hoje a gente vê que os frutos que já colheu, e hoje você pode desfrutar da vida com a sua filha de dia, de manhã, sem fazer nada, sem atender um telefone. Eu não tenho essa possibilidade hoje, mas daqui 10 anos eu vou ter. Então, é essas discussões que a gente tem que ter. O direito tem que ser mais flexível, mais aberto, André. A sociedade clama por isso. A sociedade não é mais besta. Ela tem o celular na mão, ela quer pesquisar algo simples. Então, fala simples. Fala para o público que você quer vender. Seja mais próximo das pessoas, porque aí isso gera um movimento para você, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, não importa. Se você quiser ser vendedor de cachorro-quente ou ter outra profissão junto com o direito, isso não impede absolutamente nada, né? Essa entrevista está me dando fome. Está aberto já usando. Tá. Mas olha, é isso. A gente fala sobre transição de carreira e eu vejo muita gente querendo vir para cá, para a advocacia, assim, para se dar bem na vida. E, cara, é muita luta aqui. É muita luta. É muita luta. É plantar. E quando começar a colher, você tem que colher com a mão e continuar plantando com a outra, né? Justamente. Essa que é a loucura. E eu, de verdade, eu fui entender isso, né, de ser multi, meio que tentando me organizar, né? Porque a transição ainda... Quando eu decidi que, ao invés de deixar a agência de comunicação acabar, né? Que eu ia continuar atendendo aqueles clientes que eu já tinha, ia parar, e não estava pegando outros. Certo. Eu falei assim, não, cara, não, pelo contrário, eu vou chamar mais gente para vir para perto e vou fazer isso ser maior. Né? Por quê? Porque é um negócio, as pessoas já me conhecem por isso, por que eu vou falar? Não, eu agora sou só advogado. Claro que não, André. Não faço mais rede social, não cuido mais de... Não, cuido. Inclusive, agora atendendo escritórios de colegas, né? Maravilhoso. Então, assim, eu tô falando isso, gente, porque, assim, eu conheço muita gente que, como eu, né, tem olha para a advocacia com aquela coisa que não dá para explicar, né? Eu lembro... A imagem que eu tenho do advogado, eu, um molequinho, lá na cidade, na periferia, você vê o advogado de terno, num carro bonito, e fala assim, eu quero ser esse cara, eu quero ser bem sucedido, né? Mas esse estereótipo é outro. Né? Eu sei que a vida real, e a gente está aqui falando muito de vida real, né? Às vezes ela exige o terno.
Às vezes exige, Ok. dependendo da situação, o lugar, né? Mas, porque eu tava falando sobre isso, tipo, minha vontade antes é falar assim, não, eu quero ser o advogado Google, camiseta, jeans, né? Mas aí o cliente fala assim, não, mas cadê o advogado? Dependendo da situação, né? Sim, então, sim. esses símbolos ainda falam, né? Que vem lá do imperador. Mas a mentalidade não pode ser aquela mentalidade, ok, estou no meu gabinete, que venham os clientes. Não vai vir nunca. Não vem, né, cara? Não. Não vem. E aí Por isso que você pode ter escritório onde você quiser. Entendeu? A história é essa. Não adianta ter um escritório lindo e ninguém bater na porta, Pois cara. Não é assim que funciona. E ser multipotencial, qual que é o perigo do burnout? O perigo do burnout. burnout. Burnout é meu nome do meio. Toda hora eu resvalo, porque eu tenho muitas atividades. Sim. Eu estou falando isso como... Eu quero saber aqui. Então, vou te dar uma opinião de quem já passou por isso. A partir do momento que eu quis muito tudo, e assim, mas em excesso tudo. Tipo, não, eu quero ser a melhor nisso, a melhor naquilo, a melhor em tudo. Você não dá conta. Então, assim, eu não estou falando para você ser mediano em tudo, porque hipocrisia não é isso que eu também quero que você seja. Eu quero que você seja coerente com aquilo que você faz. Exemplo. Vou dar um exemplo básico. Eu vou pegar uma ação que, sei lá, vai me dar de honorário, fazendo um cálculo. De honorário eu vou ganhar meus 30 mil reais, mas vai me dar um trabalho do cão. Eu vou passar no mínimo 10 anos com essa ação aqui parada. Se eu posso pegar, sei lá, 5 ações que vão me dar cada uma, sei lá, 6 mil reais e vai me dar os mesmos 30. Então, você tem que começar a fazer cálculos. Eu sempre fiz isso. Do tipo, eu não quero isso, porque isso aqui vai me dar muito trabalho de verdade e vai me dar pouco retorno se eu dividir por anos. Isso aqui vai ser mais simples, em tese, e vai me dar o meu dinheiro, que vai ser aquela somatória daquele final. Exemplo, eu tenho uma loja de acessórios femininos, né? E aí eu, por exemplo, Camis, vem participar do evento X. Às vezes eu era convidado para 5 eventos na semana ou no mês, enfim, dependia da época. Qual esse é que eu chegava para meu marido e falava assim, Lu, que era meu noivo na época, qual desses aqui? Eu acho que esse aqui vai dar mais retorno financeiro do que esse. Falei, eu também pensei a mesma coisa, porque aqui vai ter o público que está mais próximo a mim. Então, você dispensava. Então, você já sabe o que vai, a experiência ela vai te levando a isso. Então, eu preciso estar fazendo network toda semana? Será que toda semana eu sentar com alguém para conversar vai me trazer resultado? Ou será que uma vez por mês, bem feito, aquele relacionamento que eu preciso vai trazer o resultado que eu preciso? Entende o que eu quero dizer? Então, assim, André, tem coisas que não enchem meus olhos mais. Essa ação, não, isso daqui vai me dar muito trabalho, não vai me dar retorno. Eu tenho certeza que não vai me dar retorno financeiro. Então, eu comecei... Mas aí também é experiência, né? Você vai vendo com o tempo. Então, eu comecei a pegar coisas que me interessavam. E demitir cliente. Nossa, eu demiti muita gente. Né? Por quê? Cara, tem cliente que é muito chato. Desculpa a gente falar a real, mas assim, tem pessoas que são insuportáveis. Cara, eu demiti várias pessoas. Camila, tem uma ação. Cara, me desculpa, eu não vou pegar. Mas você tem uma ação comigo, justamente. Eu falo, e tem pessoas que eu sou bem sincera. Eu falo, cara, eu gosto muito de você. Peguei essa ação, mas para trabalhar com você, não dá. Entre você e eu fui comigo. Que eu tenho que me cuidar. Então, é ser esperto nisso, André. Tipo, eu tenho certeza que se chegar várias pessoas na área de comunicação, você vai escolher hoje quem você vai pegar. Você vai pegar aquele que vai te dar uma renda maior, menos trabalho, que vai te dar, tipo assim, que vai ser prazeroso. Trabalhar na advocacia é a mesma coisa, cara. Não é pegar tudo que vem, é saber escolher aquilo que você quer. Por exemplo, eu dou aula em faculdade. Eu não quero pegar 10 turmas. Eu quero pegar 2. Mas 10 você vai ganhar mais. Mas 2 eu tenho qualidade de vida. Eu posso à noite estar com a minha família, eu posso fazer uma coisa diferente numa quarta noite, numa quinta noite, numa sexta noite. Não importa. Entende? Se você estivesse começando agora, não é? O que você faria? Com o que você já sabe. O que você faria? Fala, acabei de sair da faculdade, carteirinha vermelha na mão, já fiz a OAB. Né? Você fez a OAB em qual semestre? Você fez depois? Ou você que na minha época você podia fazer a primeira fase. Eu estava no 10º, você fazia em dezembro a primeira fase, mas a segunda você tinha que ter colado grau. Na minha época era diferente. Não podia, né? Lá na minha época, o ano passado, né? A gente podia. Né? Eu já assim, entrei no 9º semestre preparado porque eu estava com muita pressa. Certo. Né? Mas se você estiver chegando agora, certo. acabou a faculdade, né?
Agora nós estamos em 2024. Quem está assistindo aqui está assistindo 2024, né? Chegou em 2024, o que você faria diferente? O que eu faria diferente, primeiro de tudo, eu focaria mais em estudar mais o assunto que eu tô a fim de trabalhar, entendeu? Estudar. Ah, mas você fez pós-graduação quando saiu da faculdade? Fiz. E eu não teria feito só uma, eu teria engatado já em seguida uma e mais outra. Estudar mesmo. Aperfeiçoar na parte técnica. Se eu tivesse formado hoje, eu aperfeiçoaria mais na parte técnica. Ah, não tem dinheiro para fazer pós. Começa a assistir curso, nem que for gratuito na internet, para você se aperfeiçoar na parte técnica que você quer, que é o mais importante. Segundo ponto, eu abriria a minha rede social jurídica com certeza. Quem sou eu, entendeu? Gravaria uns videozinhos curtos, dando dicas de assuntos que eu gosto, para depois ir nichando o meu público. Começaria com um canalzinho básico no YouTube, dando dicas e tal, esclarecendo a população. Que mais que eu faria? Eu acharia um mentor para mim. Eu não tive. Tudo que eu levei mesmo foi a vida que foi a minha mentora, sabe? Não tinha alguém mais velho que eu que falasse assim, Camila, acho que é legal você fazer isso, trabalhar com isso. Não, eu aprendi sozinha. E teria um mentor com certeza. Alguém que eu pudesse contar mesmo de verdade. Acho que essas 3 coisinhas importantes. Legal. Se você pudesse ir lá no passado e falasse assim, olha, não faz isso. Pensa aí. É pergunta fácil, tá? Aquela que a gente combinou antes. Mentira, a gente não combina a pergunta. Né? Aí a gente tá aqui no meio do negócio. Porque assim, eu sempre me faço essa pergunta. Eu faço geralmente essa pergunta aqui. Tipo, se eu pudesse voltar. Eu não teria... Vou pegar o gancho então do que você perguntou. Eu não teria ficado 3 anos em órgão público para ter estabilidade. Porque foram 3 anos que, por mais que eu... não pode advogar. Eu pegava os processos, minha prima fazia e tal. Mas se eu estivesse lá, eu estaria bem melhor hoje. Entendeu? Ia ser outra experiência. Mas você precisou ter passado por aquilo para ser quem você é. Mas eu não teria ficado 3 anos. Entendi. Eu achei que para mim foi perda de tempo. De verdade. Bom, para as pessoas te encontrar não é difícil, né? Na internet. Instagram, @camis.mendes. E lá você clica na bio, tem até meu canal no YouTube, que é Camis com K Mendes ADV. Que super é muito tranquilo. Muito legal. Eu sou fã do canal, né? Antes de eu formar, eu assistia, né? Porque eu sempre busquei. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é uma coisa que eu sempre fiz sozinho. Eu ficava assistindo o conteúdo seu e outros conteúdos que muitas não são jurídicos, infelizmente, porque tem pouco, né? Para tentar entender realmente como que é a cabeça dessa galera, né? Sim. E aí quando eu falei assim, não, vamos fazer o podcast, eu falei assim, cara, eu preciso, é uma coisa que eu quero para mim, que eu quero entender, mas que é legal a gente divulgar, porque quando a gente doa também, né? Claro. A gente recebe, né? Fica à vontade para suas considerações. Eu queria ficar conversando aqui muito mais tempo. Disney não vai deixar a gente ficar aqui. Não vai deixar, o Disney vai pôr a gente para fora. Disney de Paula não vai deixar a gente ficar aqui. Olha, minhas considerações finais é o seguinte. Não queira nada rápido. Seja constante. Se você for constante todos os dias fazendo o que precisa ser feito, você vai ter o resultado que você precisa. Isso é básico da vida. Mas vai demorar, não importa. Seja constante. Orgânico, não orgânico, constante. Outra coisa, sucesso. Ele não é o que eu falei isso no começo do nosso podcast, não é o que as outras pessoas veem da gente, é o que nós vemos sobre nós mesmos. Acabou. O que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa espera é problema dela. Então seja você, com você, para você, que o resto, consequência. Camis Mendes, senhoras e senhores, muito obrigado. Estou muito feliz. Também. A gente vai ter novas oportunidades de conversar. Por favor. E você, né, comenta aqui com a gente, fala o que você achou, né, manda esse conteúdo. Se faz sentido para você, manda para os seus amigos, manda para os outros colegas, para a gente aí espalhando a notícia. Agradecendo aí os nossos apoiadores, o Instituto Mário Card Filho e também Centro-Oeste Energia Solar. É o podcast.adv, porque o ponto aqui é o seu crescimento profissional, é a gente conviver e aprender juntos. Muito obrigado e a gente se vê no próximo programa. Até mais.